nosso Pai Celestial, humildemente estamos aqui nesta noite, Senhor Jesus, para continuar te ouvindo. Tua palavra faz tanto bem a nossas almas, ela traz tantos benefícios para as nossas almas. Ajude-nos a concebê-la em nosso interior. Cura, Pai, o doente, aflito, tantas pessoas aflitas, Pai. O pânico, o medo, o desemprego tem deixado as pessoas aflitas. Estamos falando a um mundo de aflitos, moribundos até. Ajuda, socorre, Pai, esta mãe de família, esta viúva que não tem mais seu marido e ela tem que tratar desses filhos. O Senhor é o Jeová Jiré, Pai, aquele que provê um meio para esta mãe colocar o pão na mesa para os seus filhos. Esse pai que está desempregado, o Senhor é o Jeová Jiré, aquele que proveu um cordeiro para Abraão onde não havia cordeiro. Proveu um meio de ganhar o pão para este pai, um meio lícito. O Senhor não nos dá nada ilícito. O Senhor ama nos dar a coisa correta. Ó Pai, provê a saúde para esta mãe lutadora, para esse pai lutador. Saúde para este filho, para esta criança que está aí no hospital, e esta mãe com lágrimas desesperada. O teu profeta nos disse que esta última era é a era dos neuróticos, os aflitos, pessoas aflitas, desesperadas. Ajuda, Pai, põe a tua mão anima, a tua mão nos encoraja, nos anima. Estenda, Pai, abra as portas da vitória para este pai, para esta mãe, as portas de um novo emprego, nova maneira de ganhar o pão. Abra esta clareira, Pai. Se o Senhor operar, tudo dará certo. Ajuda, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, a bênção para todo o povo, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É bom estar aqui, ver vocês. Irmão Geraldo, lá em cima, Deus abençoe. Saudade do irmão Geraldo. Irmão Geraldo, irmão João, são colunas nesta igreja. Vamos nos colocar em pé, ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Irmão Israel, o senhor pode cantar o hino agora? O senhor é bom, tem a bala na agulha, né? Após a leitura da Bíblia, irmão Israel. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, nos seus 3 estágios, em todo o vosso espírito, na alma e no corpo. 3 degraus desta construção que é eu, que é você. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor abençoe. Vamos também primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 35. Eu quero falar nesta noite sobre a ressurreição, a nossa ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 35. Paulo disse: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É uma pergunta. Senhor Jesus nos abençoe, podeis assentar em nome de Jesus. Vamos ouvir o irmão Israel
cantar o seu hino. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração. Liberdade de estar aos meus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor,
faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Obrigado, irmão Israel. Aleluia. Então é uma pergunta aqui de 1 aos Coríntios 15, verso 35, que Paulo elaborou, não é? Mas alguém dirá, se alguém, todos os seres humanos têm essa pergunta, não é? Como ressuscitará os mortos e com que corpo virão? Há uma pergunta de todos os humanos, né? Como vai ser? Então, o próprio Paulo responde nos versículos seguintes que existe 3 corpos. Há 3 corpos. Corpo terrestre, que é este o qual nós ocupamos aqui nesta dimensão, físico, não é? Que tem tato, olfato, paladar, não é? Corpo terrestre é esse que nós temos. Quando terminar nossos dias aqui nesse corpo, na cronometragem de Deus, no calendário de Deus, um dia vai terminar. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas se o arrebatamento demorar, tudo que começou vai ter um fim, não é? Então sairemos, deixaremos esse corpo terrestre, vamos para o corpo celeste, corpo celestial. O irmão Brana foi lá na 6ª dimensão, naquela visão além da cortina do templo, e ele teve companheirismo com aqueles irmãos que partiram antes de nós e estavam lá na 6ª dimensão, na região dos salvos. Eles em corpos celestes. O irmão Brana, até então, ele tinha uma preocupação. Dizia, até então eu pensava que quando a gente morre, a gente fica em uma região como que uma nuvenzinha. Ele disse, eu não quero ser assim, uma nuvem. Eu gosto tanto de pegar na mão, conversar. Aí ele disse, quando eu fui lá, Deus me levou lá, me consolou. Porque lá corpos celestes têm companheirismo com corpo celeste. Tanto é que o irmão Brana Deus criou um corpo teofânico celeste, e ele entrou naquele corpo teofânico, e de lá, naquela teofania que ele estava, ele enxergava seu corpo terrestre deitado na cama lá embaixo. E ele estava num corpo teofânico celeste, na região dos salvos. O Brana fala isso na mensagem Quinto Selo, você pode ler lá, ele fala, metade mais ou menos, ele explica isso. Mas esse corpo celeste, quando você morre, vai para ele, você morre em Cristo, não é? Vai para ele, ele é como corpo de anjo, não come, não bebe, ele é assim, sabe? Porém é um corpo celeste, que é visto somente pelos celestes, pelos demais não é visto, sabe? E quando houver a ressurreição, que é o que mais anelamos, nós não estamos muito preocupados em ir para a sepultura, nós estamos preocupados em sair da sepultura, é a ressurreição. Quando houver a ressurreição, então entraremos num corpo glorificado. Esse corpo celeste, que é como corpo de anjo, será glorificado, que receberá nele, naquele corpo celeste, ele receberá esses 16 elementos, os quais era esse corpo nosso que desceu à sepultura, porque a palavra ressuscitar, o sentido etimológico da palavra ressuscitar, é subir o que desceu. Desceu lá esse corpo, composto de 16 elementos, cálcio, potássio, luz cósmica e tantas outras componentes, e na ressurreição subirá esses 16 elementos,
sem glândulas como esse é, lá será aquele corpo original como foi o primeiro, o de Adão, quando Deus fez lá no Éden, sem glândulas despertada nele, né? Então esse corpo celeste encarnará, se fundirá nesse corpo glorificado. E aí então nesse corpo glorificado nós podemos comer, beber. Você lembra de Jesus? Jesus na sua ressurreição, ele ressuscitou quando ele ressuscitou, antes dele subir ao céu, acho que foi Tomé, queria tocar nele, ele disse: não me toqueis, porque ele estava ainda em corpo celeste. O corpo celeste não se toca com o corpo humano, porque o corpo dele era corpo celeste, corpo que não podia ser tocado. Mas de repente ele foi revestido do corpo glorificado, e ele disse para as mulheres: pode me tocar agora. Pode me tocar, que é o corpo glorificado, pode ser tocado. É um corpo como este, revestido exatamente destes elementos que foi ressuscitado, não é? Cristo Jesus foi o primeiro. Então vamos aqui, 1 Coríntios 15:35, é a pergunta que Paulo elaborou, e ele próprio responde. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? É a grande pergunta. E com que corpo virão? Que jeito? Como será? Aí vamos, nesse estudo, começar isto. A ressurreição do corpo nosso é uma doutrina fundamental nas Escrituras. Aliás, que cria o verdadeiro sentido do cristianismo. Que adiantaria o cristianismo sem a doutrina da ressurreição? Ficaria uma coisa vaga só aqui e depois termina aqui. Para onde vai? O cristianismo é uma doutrina garantida e gloriosa. O que endossa a coisa boa do cristianismo é a ressurreição. Aleluia, essa segurança. Então a ressurreição deste corpo nosso é uma doutrina fundamental das Escrituras. Graças a Deus por isso, não é? Refere-se ao ato de Deus de ressuscitar dentre os mortos o corpo do salvo e reuni-lo à sua alma e ao seu espírito, dos quais esse corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. Esteve separado, isolado. A Bíblia revela pelo menos 3 razões por que a ressurreição do corpo é necessária. A Bíblia fala. Primeiro, o corpo é parte essencial da total personalidade do homem. O homem sem esse corpo, ele fica sem personalidade. O ser humano é incompleto sem o corpo, não é? Por conseguinte, a redenção que Cristo oferece para nós abrange a pessoa total. Acabamos de ler Tessalonicenses. Corpo, espírito, alma, tudo isto. Em Romanos 8, verso 18, verso 23, mais propriamente, Paulo disse sobre a redenção desse novo corpo, desse corpo velho para um corpo novo. Haverá uma redenção, há uma promessa, não só uma, mas muitas na Bíblia, promessa de redenção desse corpo que foi contaminado pela morte lá no Éden há 6.000 anos atrás. Há uma promessa de redenção. Redimir quer dizer voltar ao original, ao corpo original como tinha Adão antes de Gênesis 3, da queda. Então veja, Paulo descreve isto em Romanos 8, 23, falando da natureza que está gemendo também por ter uma terra nova como era lá do Éden original, tudo produtivo, sadio. Ele diz, não só a natureza está gemendo pela sua redenção,
Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito de Deus, também gememos em nós mesmos. Quem é que geme? É a alma, é o homem interior. Esse homem interior que vive confinado nesse corpo de pecado, contaminado desde o Éden, ele não está satisfeito, enclausurado dentro desse corpo de pecado, de doença, de dor, de morte. O homem interior, que é a nossa alma, ele não foi gerado por Deus, na mente de Deus, no programa de Deus, para viver confinado dentro de um corpo limitado. Limitado. É 70 anos, quem passa é câncer e enfado, depois é caixão. O homem interior, ele é criado para ter a liberdade de eterno, de viver eterno, não confinado dentro de uma dimensão de tempo. O homem interior não foi gerado pela mente, pelo programa de Deus, para estar confinado na dimensão do tempo. Porém, com o pecado que cruzou este caminho lá no Éden, trouxe todos nós a este confinamento. Razão pela qual você, quando passa dos 25, principalmente as mulheres, já começa a investir em Max Factor e não concorda de pés de galinha no rosto e tanto produto para não aparecer a velhice. Isso é real, não é? Tudo bem, o diabo faz elas ficarem vaidosas e ir ao excesso, mas esta não concordância é original. Por que que o homem também tem essa insatisfação? O homem fica careca, fica querendo colocar uma peruca porque está esquisito, né? Também. Sabe por quê? É porque nós não fomos criados para ser assim. Há um gemido interior e muita gente não sabe explicar, porque não tem profeta. Irmão Brana fala isso na mensagem aquele dia no Calvário, ele fala isso que eu estou falando. Quem não tem profeta faz até escandalizar. Magno vaidoso, né? Tudo bem, tudo em excesso é errado, mas eu estou dizendo daquele sentimento do homem interior, da mulher interior, que não concorda com a velhice, não é? A irmã Aninha está ali, que menina linda, mas eu não concordo de ver essa menina assim. Câncer, cabelo caído por causa da quimioterapia. A irmã Thaís, eu visito ela assim, mas quando eu vou lá eu fico tão triste. Pensou eu, pregador de cura divina, ver minha irmã morrendo com câncer, eu não poder fazer nada. Deus é que pode fazer, eu oro, mas Deus, não sei, talvez ainda não está na hora, não está no programa, mas é doído ver isto. Dentro de nós há algo que discorda. Discorda, porque o que está lá dentro de nós, ele é eterno. Ele não é produto de tempo. Nasceu, você vai no cemitério, está cheio disso. Lá aqui é o ex-fulano de tal. Nasceu em tanto do tanto de 900 e tanto. Morreu em tanto do tanto de 900 e tanto, ou 2000 e tanto. Tempo, dimensão do tempo. Não, a alma da gente fica assim, discordando de estar errada. Alguma coisa está errada. Aí Paulo então diz em Romanos 8:23, e não só a natureza está gemendo, gemido da alma. Oh, meus queridos, gemido da alma. Geraldinho, 83 ou 84? 83 anos. 83. Tão pouco tempo e Geraldinho já está com a cabecinha branquinha. O que é isso? É a dimensão do tempo. E ele ainda é glorioso, chegou lá. Eu creio que eu não chego nem né? Mas esse confinamento que Gênesis 3, o pecado, o diabo, jogou todos nós,
É inconcebível, irmão Pedro, para uma alma eleita que nós possuímos dentro de nós. Nenhum eleito concebe essa ideia de dimensão do tempo. Você tem que concordar sim, entre aspas, mas aceitar, conceber, você não dá conta. A sua alma não aceita. Não aceita. Você vê, faço culto fúnebre de irmãos, pessoas que morrem, mas a gente sabe que está errado, porque Deus não nos criou para nós ter fim, vai adoecer, morrer. Deus nos criou para termos vida. Porém, o inimigo, o diabo, veio e cruzou esse plano e inseriu em nós, seres humanos, esta limitação de dias. Porém, quando voltarmos de onde viemos, não estaremos mais sujeitos a isto. Oh, glória a Deus! Vamos um dia, meus amados, sair desse casulo. Isso nos anima, isso nos alegra. Isto é o Evangelho. Por isso que é bom ser evangélico. Há uma promessa na Bíblia de ressurreição. Isto é que nos anima a prosseguir. Se não fosse isto, a vida seria muito ruim, não é? Principalmente para os mais idosos. Oh Deus, eu segura o calendário, Deus, segura o calendário, porque eu estou, cada dia que passa daqui para frente, eu vou aproximar da sepultura. Segura. Mas quando você tem essa promessa da ressurreição, você faz, ao ver esse cenário qual estamos enfrentando na terra, você faz dizer assim: aumenta esse calendário, agiliza mais, Senhor. De lá é bem melhor do que de cá. Que te leva a falar isso? É porque você tem uma segurança viva, real. E o que é que produz essa segurança? O Evangelho. É o Evangelho. Ai de nós se não fosse Jesus nos delegar estas palavras de segurança, irmãos. Então Paulo disse: não só a natureza está gemendo. Você vê a natureza, a terra, por exemplo. Estou nos pastos. Tempo atrás eu fui na fazenda do irmão, no interior, e ele dizendo: pastor, antigamente demorava 10 anos para a gente reformar os pastos. Hoje, às vezes é de 2 em 2 anos já tem que reformar os pastos, jogar adubo, jogar calcário na terra, porque a terra está fraca. Que é isto? Gemido da terra, fraca. Me manda mais vitamina, que você jogou há 2 anos atrás, já acabou, foi sugada. Joga mais vitamina, joga mais calcário em mim, para mim produzir o seu pasto. Antigamente ele dizia, um alqueiro dava para criar 10 reses, 10 vacas. Hoje, às vezes nem 5, dependendo da terra. Porque a terra está gemendo, a natureza está gemendo. Está gemendo, está dizendo: eu quero uma terra nova. Eu quero ser restaurada, voltar para mim o que o homem tirou, as vitaminas, o ferro, o minério, tudo que o homem sugou durante o tempo. Eu quero isso de volta. A natureza está gemendo. Você vê caminhão de boi indo para o frigorífico. Eles não têm espírito, mas eles têm instinto, eles sabem. Eu já prestei atenção quando eles estão lá para ser abatidos. Os olhos deles lagrimam, é assim que fala, lagrimejam, porque eles têm um instinto, eles sentem, eles pressentem que eles vão morrer. Dentro deles está dizendo: eu não fui criado para morrer. Lá no Éden nada morria. O boi pastava junto com o leão, um não alimentava do outro. Cordeiro pastava com o lobo, só alimentava de vegetal, nada de animal. Mas por causa desse golpe fatal
que o diabo interferiu e entrou lá no Éden, jogou tudo e todos nesse caos. E nós estamos vivendo hoje no cenário dessa última era, o caos, ao ponto do irmão Branham ver aquelas 7 últimas visões. Ele disse: no final de tudo eu não vi nada mais existir na América. América, ele não disse que era só América do Norte, América do Sul. Nós também somos americanos, sabia disso? Nós somos americanos, americano do Sul, eles lá americano do Norte. Ele disse: eu não vi nada restar na América, senão crateras, crateras. E nós estamos vendo isso a olho nu. Cratera nas famílias, na nação, cratera na economia, cratera no estado psíquico, as pessoas todas perturbadas, insanas, perdem os sentidos por causa das cargas da era. Tudo está gemendo, tudo está gemendo, a natureza. E aí Paulo diz aqui em Romanos 8, 23, e não só ela, a natureza, mas nós mesmos. Esse nós é o homem interior, que não foi gerado para sofrer essa dimensão de doenças, de mortes, de fim. Nós mesmos que temos as primícias, o primeiro, do Espírito, também gememos em nós mesmos. Gememos ao gemido da alma, amados. A alma eleita não está satisfeita com essa dimensão arcaica a qual estamos obrigados a vivê-la. Dimensão arcaica que tem fim. Gememos, alma que geme. Às vezes nós conversamos um com o outro, sorrimos, brincamos, sabe? Mas é simplesmente para distrair. Mas que há um gemido lá dentro, sorrindo um com o outro para distrair, mas há um gemido. Lá dentro está dizendo: está tudo errado. Está tudo errado. Há um gemido. Principalmente se na alma eleita. A alma que não é eleita engole tudo, concorda com tudo. Mas a alma eleita, gente, ela é diferente da alma não eleita. A alma eleita tem senso. Ela lembra de onde ela veio, que não estava numa dimensão de fim. Ela lembra e diz: eu estou no lugar errado. Eu tenho saudade de voltar de onde eu vim. Se há um povo que geme de saudade da sua pátria, é o povo que tem alma eleita. Quem não tem alma eleita diz: acaba não, mundão, tá bom demais. Mas quem tem alma eleita está dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Às vezes sorri, brinca, faz cócega um no outro, para distrair, né? Para distrair, senão explode. Às vezes explode. Mas lá dentro está dizendo: Maranata, Jesus. Maranata, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui está tudo errado, essa dimensão a qual vivemos. Eu ter pai sepultar o filho, filho sepultar os pais, é doído. É doído. Aquelas lágrimas do filho em sepultar seu pai é a lágrima do homem interior dizendo: está errado, não era para ser assim. Lágrimas do pai sepultar o filho é mais doído ainda. São lágrimas da alma dizendo: está errado, não era para ser assim. Era para vivermos como família eternamente no Éden, brincando com o leão, com o tigre, correndo um atrás do outro, não é? Está errado, está errado, está errado. Romanos 8, 23.
nós mesmos há um gemido. Paulo fala em Romanos, há um gemido inexprimíveis dentro de nós. Esperando o quê? A adoção da alma? Não, a alma já é adotada, a alma é de Deus. Ela é adotada desde quando ela foi gerada lá na mente de Deus, ela já é adotada filha de Deus. A adoção não é da alma, a adoção, ele termina expressando aqui, Romanos 8, 23, ele diz a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Estamos gemendo é para a redenção do corpo. A alma, ela é redimida pela palavra hoje. Você ouviu a voz da palavra do Evangelho, sua alma que é redimida identificou com ela, aceitou, e ao aceitar ela foi redimida bem ali. Porém a carne ainda não, a carne ainda é essa velha, criada lá pelo seu pai, pela sua mãe, veio em pecado, e tudo que é criado em pecado vai ter que ser eliminado para ser criado uma coisa sem pecado, que será esse corpo glorificado, que Deus extrairá lá da sepultura somente os elementos, não mais essa massa cheia de concupiscência. Sairá os elementos, cálcio, potássio, alumínio, luz cósmica, os 16 elementos, e ele formará um novo corpo sem o toque da serpente. Esse aqui recebeu o toque da serpente lá em Gênesis 3, foi contaminado. Ela ferirá seu calcanhar. Esse corpo está ferido desde que foi gerado. Ela picou o nosso calcanhar. Ela está envenenada desde que foi gerado. Esse corpo está envenenado. Gênesis 3,15. Porém esse novo corpo, este novo corpo, ele não foi picado pela serpente, porque lá não haverá serpente para picá-lo. Lá na transformação, do outro lado, quando nós desse corpo celestial vamos receber o corpo glorificado, esse corpo glorificado Coríntios 5, 2 Coríntios 5, Paulo diz, foi criado pelas minhas mãos. Esse tabernáculo se Deus fizer, temos já um corpo feito, que é o glorificado pelas minhas mãos. E esse novo corpo, o diabo não vai ter acesso para picar ele, como teve lá em Gênesis 3 para picar este. Aí está nosso triunfo, amados. Aí está nosso triunfo. Neste novo corpo, Satanás não poderá envenená-lo. Aleluia, dê glória a Deus, minhas irmãs, aleluia, aleluia. Aí Paulo brada, tragada foi a morte pela vitória, pela ressurreição. Aleluia. Então o gemido aqui é o gemido da alma para receber um novo corpo. A alma geme, Romanos 8, 23. Lembre desse versículo. Quando você estiver triste, abatido pelas pressões da vida de cá, consola-te lendo Romanos 8, 23. Viu, irmã, irmão? Consola-te. Seu marido estiver abatido, triste, sua esposa, leia para ele, leia para ela Romanos 8, 23. Diga, meu velho, minha velha, esse gemido é natural para um cristão, mas há uma esperança para nós. Leia aqui, Romanos 8, 23. Há uma promessa de um corpo redimido, adotado, redimido, adoção do corpo. E esse corpo que receberá adoção, não é esse, é aquele transformado. Aleluia. Aí, prosseguindo, o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por quê? Aí vem o verso 19, 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que o vosso corpo, esse aqui, mesmo esse, é o templo, templo quer dizer morada, habitátil, do Espírito Santo, que habita em vós,
provenientes de Deus e que não sois de vós mesmos. Esse corpo é um templo, é uma morada, é um habitátil, é um objeto. Esse corpo aqui é um objeto. Objeto é aquilo que você usa e depois descarta, joga fora. Esse corpo é isto, é um objeto. Usa aí uns mais tempo, outros menos tempo. O Davi disse no Salmo 90, 70 anos, uns mais, outros menos. Quando termina é descartado, vai para a sepultura. Sabe? Porém, é um habitat, ou seja, é um lugar onde ele mora. Deus tem que ter uma casa aqui. Como você constrói sua casa, mas chega um dia, você quer uma casa melhor, você derruba aquela e faz outra. Assim é Deus, Ele mora nessa. Mas um dia Ele vai derrubar essa na sepultura e vai fazer outra novinha para nós, aproveitando esses elementos 16. E essa nova que Ele vai fazer, vai ser bem feita. Aleluia! Glória a Deus! Na ressurreição, esse corpo voltará a ser o templo original, não será mais objeto descartável. Na ressurreição, esse corpo, esse novo corpo que teremos, não será como este, assim, descartável, que vai ter que ter um fim. Tudo tem um fim, é descartável. Lá não. Na ressurreição, seremos morada eterna de Deus. Amém. Isso deve nos encorajar, gente. Isto é que faz sentido, irmã Sama, ser evangélico. As promessas de Deus é que nos anima em continuar. Veja, para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas, o derradeiro inimigo do homem, a morte do corpo, será aniquilada pela ressurreição. Toma, Satanás! O maior inimigo do homem não é o outro homem, é a morte. O fim. O maior inimigo do homem ele tem que ter um fim. Mas este inimigo, chamado morte, vai ser engolido pelo poder maior, que é o poder da trasladação. Sair de algo e entrar em algo. Sair do mundo do finito para entrar no mundo do eterno. Aí nós vamos olhar para trás e dizer: morte, ó, bye bye. Não estou mais sujeito a você. Oh, glória a Deus, Aninha. Cadê a Aninha? Aninha, lá do lado de lá você vai olhar e dizer: câncer? Ih, aqui no céu não tem esse nome mais não. Esse novo corpo não vai ter esse nome de coronavírus, câncer, AIDS, essas coisas. Lá não vai existir. Sabe por que não vai existir? Porque lá não vai haver diabo. Ele não poderá tocar nesse novo corpo. Oh, glória a Deus! Glória, glória, glória! Aleluia! 1 Coríntios 15, 26, Paulo disse: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo nosso que há de ser aniquilado é a morte. Lá ela não vai existir mais. Oh, Aninha, eu vou te ver lá, uma moça tão linda, mais bonita do que você é. Cabelos caídos lá nas costas. Você vai dizer: passou. Você vai sorrir para o câncer. Sorrir porque você não vai nem ver ele. Sorrir para esse corpo velho. Aqui não. Aqui nós não estamos sujeitos a isto. Amados, irmão Reinaldo, a irmã Eliane vai dizer para o senhor lá: Reinaldo, aqui eu não estou sujeito à depressão.
Aqui, Reinaldo, nós vamos ter uma vida linda. Não sei lá se vai ser ela do senhor, né? Sei lá, aqui é a escolha do homem, lá é a escolha de Deus. Mas eu creio que vai ser, né? O senhor gostava dela, não gostava? Era, o senhor perdoa. Alguma coisa, ela te perdoa também, né? Ela vai dizer, Reinaldo, aqui nós não vamos espinhar um no outro, não vai. Que aqui não vai ter depressão, aqui não vai ter desentendimento. Aqui, rei, nós vamos ter só harmonia. Aquele corpo lá, Reinaldo, era cheio de problema, doença. E a pessoa doente, ela fica inquieta, ela machuca os outros com palavras, com ações, que está doente, coitada. Ela não é nem culpada, a pessoa doente não é nem culpada. Mas tudo altera, o estado emocional altera, o estado psíquico, o estado físico altera. E viver com pessoa doente tem que ter um caminhão de paciência, porque senão você não aguenta, né? Mas lá não vai ser esse corpo de doença mais. Lá você não vai ter que ter paciência, porque não precisa. Lá vai ser só harmonia. Esse novo corpo lá não vai ter alterações. Uma hora tá bom demais, outra hora tá ruim demais. Voo de papagaio. Lá não vai ser plano, vai ser só harmonia. Feliz. Glória a Deus. A Bíblia diz que lá nós estaremos louvando o Cordeiro dia e noite. Leia Apocalipse 5 para você ver. Multidões cantando e dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que nos resgatou, que nos redimiu. Digno, digno, graça, graça. Ei, irmão, creio que lá vai ser um estrondo. A Bíblia disse lá em Isaías capítulo 6, irmão Magno, que o louvor do lado de lá é tamanho que até as colunas do templo ficaram abaladas pelo barulho do louvor, que Isaías, quando entrou no templo, ouviu os serafins louvando. Ora, se os serafins que nunca pecaram já têm razão de louvar com aqueles brados ao ponto de estremecer os alicerces do templo, lê lá Isaías 6. E nós, pecadores redimidos, hein? Nós vamos fazer um coro. Ih, irmão, nosso coral lá vai estrondar tudo. Digno. Vai ser muito forte. Se os anjos abalaram a estrutura do templo, quanto mais o louvor dos redimidos. Ai, irmão Israel, que vozeirão que você vai ter lá, hein? Abalar, nós vamos fazer coro de vozes, todos, serão milhares. Apocalipse 5 diz que eram milhares e milhares, contando desde a queda de Adão até hoje, é milhares. Estarão lá fazendo coro naquele grande coral. Graça, aleluia. Como é que vai ser? Como é que vai ser nosso idioma lá, irmão Mago? Faz uma ideia aí. Sei lá se vai ser português, espanhol. Vai ser o idioma de Deus, né? Como era antes da Babel, né? Eu não quero saber lá que vai ser o idioma. Eu quero saber que eu estou lá, né? Quero estar lá, naquele coro. Ah, que dia do nosso gol. Gol de Jesus. Gol dos santos. Gol da vitória. Tragada foi a morte. Ah, irmão, dá saudade, não dá? Dá saudade de lá. Se eu olhar para cá, a casa que você mora aqui pode ser a mais chique do mundo. Do mundo. Às vezes você vê isso nas manchetes. Casa mais chique do mundo é do Steve Jobs. Como é que chama o homem? Já morreu, né? Do outro que está vivo, o Bill Gates. Bill Gates, a casa mais chique do mundo, é o homem mais rico do mundo. E a nossa lá é muito melhor do que a dele. Que a dele aqui não tem ouro, a nossa vai ser incrustada de ouro todinho. Diamante, né? Ah, Roberto tem um carrão bonito, mas lá meu carro vai ser muito maior que o seu. Não vai ter volante. O Brana diz que nosso veículo vai ser como pensamento. Você pensa em estar lá, você já vai estar. E o carro do Roberto fica lá atrás. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: não cobiceis as coisas deste mundo.
Não cobiceis as riquezas deste mundo, mas buscai as riquezas do céu, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está reservando para nós. Nossa alma está presa a isto, está atada a isto. A alma eleita está enamorada disto. Viu? Ah, que coisa gloriosa. Veja, o inimigo do homem aqui é a morte, mas será aniquilado. 1 Coríntios 15, 26. Paulo disse: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nossa ressurreição corporal está garantida pela ressurreição de Cristo, que é o nosso irmão mais velho, desta nova criação. Está garantida por ele. Jesus mesmo afirma isto em Mateus 28, 6. Quando o anjo disse para as Marias, elas foram lá no sepulcro de Jesus, onde ele tinha sido sepultado, e o anjo estava ali e disse para ela: ele não está aqui, debaixo dessa sepultura, porque já ressuscitou, como ele tinha dito. Deus cumpre a sua palavra. Ele tinha dito: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. E as mulheres, a Maria Madalena e a Maria mãe de Jesus, foi lá procurá-lo no 3º dia, no domingo de manhã. Encontrou, foi o anjo sentado na pedra e disse: ó, mulher, o que vocês vieram fazer? Buscar o meu mestre. Não, ele não está mais aqui. Ele já se levantou, saiu daqui, como ele tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Levou elas lá no sepulcro que estava vazio. Ele cumpriu o que ele disse, ele não estava mais ali. Aí em Atos 17, 31, Paulo diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Jesus não só pregou, mas ele deu segurança com a sua própria vida, mesmo pós-morte, ressuscitando-o dos mortos. Falou e cumpriu. Falou e aconteceu. Falou que iria ressuscitar e ressuscitou. Promessa de Jesus não é vaga. Promessa de político é, mas a de Jesus não. Ainda 1 Coríntios 15, verso 12, Paulo disse: ora, se prega que Jesus ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Em outras palavras, vocês não acreditam no que ele disse? Vocês não acreditam no que vocês pregam? Se prega que Jesus ressuscitou, como é que alguns podem estar na infantilidade e dizer que não há ressurreição? Há muitos que pregam, mas não acreditam no que pregam, não é? Verso 20 diz, de Coríntios 15, Paulo continua dizendo: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias. Primícia quer dizer o primeiro dos que dormem. Porque assim como a morte veio por lá, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por Cristo. Aleluia. Assim como a derrota veio por Adão, por homem, a vitória veio também por homem, Cristo. Adão nos representa no pecado, na derrota. Porém, Jesus Cristo nos representa na ressurreição, na vitória, na cura, na vida, na eternidade. Nós temos alguém que nos representa no céu. Em outras palavras, nós não somos defuntos sem choro. Nós temos alguém que nos representa lá, não morto, mas vivo.
Santa Maria morreu, está lá os restos mortais. São Bento, São Bartolomeu, São Santo Fulano, Santo Beltrano, todos estão lá os restos mortais. Mas Jesus é o único que está vivo, não está lá mais. Ele ressuscitou e Ele nos representa como vivo do outro lado, dizendo: assim como eu fui levantado, vocês também, se deitarem na sepultura, crendo em mim, serão ressuscitados também. Oh, irmão, isso enaltece a nossa fé. Isso deve enaltecer, encorajar nosso espírito, rejuvenescer a nossa alma. Isto sim é o evangelho que eu creio. Veja, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É 1 Coríntios 15, verso 22. Agora no verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro, as primícias. Depois dele, os que são de Cristo na sua vinda. A ordem da ressurreição é essa que a Bíblia ensina. Não é o irmão Brana ter que ressuscitar primeiro, depois nós ressuscitamos. Está errado. Leia 1 Coríntios 15, 23. Primeiro Cristo, foi o primeiro. Depois os, veja bem, preste atenção nas colocações bíblicas. Singular, plural, aqui está escrito plural. Os que morreram em Cristo, na sua vinda serão ressuscitados. Os, não o. Há muitas pessoas que criam doutrina só por não prestar atenção nas colocações verbais da Bíblia. Gente, um leigo pode entender isto, cifrar os verbos. Existem doutrinas terríveis. O irmão Brano tem que ressuscitar primeiro e depois ele vai chamar os mortos. Não, quem chamará os mortos é Cristo. Quem vai ressuscitar é todos que dormiram em Cristo. É os, não o. Oh, coisa boa é ler a Bíblia exatamente como ela diz. Glória, glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus. Oh, irmão, não é todo mundo que tem essa lucidez, não. Você tem que dar glória a Deus por Deus ter te dado isto. Em termos gerais, o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de nosso Senhor. Como ele foi, assim seremos nós. Quando ele foi ressuscitado, Aninha, não tinha nenhuma cicatriz nele. Eu acho lindo. Aconteceu agora. Isso aqui, ó, essa expressão que eu acabei de expressar. O irmão Brana morreu naquele acidente de automóvel. Aquele acidente quebrou ele, só o braço, não sei quantas quebraduras no braço. Aquele outro automóvel chocou com o dele, esbagaçou ele, os ossos miudinhos. Sabe o que aconteceu? Ele não precisou nem de ressuscitar. Quando os médicos foram fazer a autópsia para sepultá-lo, isso é verídico. O irmão Joaquim Rodrigues tem aquele trabalho que ele fez quando foi lá, e os irmãos lá, o próprio irmão Pierre Green conta, ele partiu, mas ele conta, Billy Paul, a sogra do irmão Brana, a primeira sogra, mãe da irmã Hope, quando viu o irmão Brana no caixão, disse: esse era o Billy que casou com a Hope, quando ele tinha 18 anos. Foi transfigurado. E os médicos de osso, como é que chama? Ortopedista que examinou para fazer autópsia, disse: olha, não tem nenhum osso quebrado mais. Quando quebrou, foi internado, os médicos ortopedistas tiraram o raio-x, estava picadinho, quebradinho. Mas na hora antes do sepultamento, não sei como, eles foram fazer outra biografia, outra, não é biografia que fala, outra radiografia, e diz: isso é real, isso não é conto, isso é real. Eles, irmão Joaquim, ouviu os irmãos lá testificando, não tinha nenhum osso quebrado. Até mesmo o Billy Paul, quando chegou, que ele foi para Jeffersonville,
preparar o funeral do irmão Brana, que seria feito lá em Jeffersonville. Porque o irmão Brana morreu lá no oeste, ele estava morando no oeste, lá em Phoenix, não é? Arizona. E aí é mais ou menos quase 1.000 quilômetros para vir para Jeffersonville. O irmão Pierre Green ficou no hospital acompanhando ele, preparando o corpo dele para transportar para Jeffersonville. Billy Paul veio na frente. Quando o irmão Pierre Green trouxe o corpo do irmão Brana para Jeffersonville, Billy Paul estranhou, disse: esse não é meu pai não, irmão Green, você trocou o corpo lá do meu pai? A primeira sogra dele, a mãe da irmã Hope, quando olhou aquele caixão, disse: esse não é Billy, esse é o Billy que eu conheci quando ele tinha 18 anos, quando casou com a Hope. Deus permitiu esse flashzinho acontecer com o nosso profeta, aqui ainda nesse corpo de cá, transformou ainda aqui nessa massa de cá. Era um flash, foi simplesmente um flashzinho que aconteceu, em especial com o nosso irmão mais velho desta era, para mostrar para nós que o que Paulo disse aqui é real. Ora, se Deus transformou esse corpo aqui, que é finito, do irmão Brana, e aquele que é infinito, e aquele glorificado lá, não dá porventura para acreditar em 2 Coríntios 5, que lá teremos um corpo novo, transformado? Se Deus pôde transformar o corpo finito aqui do irmão Brana, ficou zeradinho. Billy Paul estranhou, falou: esse não é meu pai. A sogra dele disse: esse é o Billy que eu conheci quando casou com a Hope. Os médicos examinou e disse: não tem nenhum osso quebrado mais. É Deus mostrando um flashzinho que Ele pode transformar. Aninha, você vai ser uma moça lá que não vai ter um traço dessa coisa mais, zerada. Aleluia. Oh, glória a Lia. Cadê a Lia? A Lia do lado de lá, os moços vai: oh, menina bonita, né? Vai ser assim. Vai ser assim. Cadê os nossos jovens? Parece que o nosso jovem casou tudo, né? O Mateuzinho, tá o irmão Wesley ali. Wesley vai desejar casar com a Lia lá, né? Lá não vai ter isso, né? Vai ser bonita. Bonito. Sabe por que ficamos feios aqui? Por causa do pecado. O irmão Brana disse que Eva e Adão eram o casal mais lindo da história dos humanos, porque eles não tinham pecado. O pecado é que nos traz velhice, encurva, aproxima da velhice e deixa a gente, muda os traços da gente. Vai ficando feio, não é? Ficando feio, né? Feio. Mas lá não vai haver pecado, então você vai ser original. O original voltará a ser original novamente. Estamos indo para lá, amados. Estamos voltando de onde viemos, voltando para o eterno. Caímos na dimensão do tempo em Gênesis 3, porém logo, muito logo, algum dia, muito logo, sairemos da dimensão do tempo e voltaremos para a dimensão do eterno. E lá, eu creio que lá nós não vamos lembrar disso aqui não, porque senão será um pesadelo. Lá vai ser tudo novidade, tudo alegria. E o lindo é que o irmão Brana fala naquela mensagem que estudamos aqui, a adoção espiritual, que vamos estar reunidos com o povão nosso, lá do Velho Testamento, Jó, Abraão, Isaac, Jacó, e nós não vamos estranhá-los, nós vamos reconhecê-los. Você lembra da mensagem que estudamos aqui há pouco, a adoção espiritual? O irmão Brana diz que Pedro, Tiago e João, ao chegar lá no Monte da Transfiguração, e viu Moisés e Elias, ele não perguntou para Jesus: quem é esse? Quem é esse? Não, ele disse: Senhor, façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. O irmão Brana disse: quem contou para Pedro que aquele era Moisés? Quem contou para Pedro que aquele era Elias? Mas o interior de Pedro conhecia. O nosso interior conviveu juntos.
É Jó 38 ou 32 que diz: quando as estrelas brilhavam, os filhos de Deus já rejubilavam juntos. Estávamos juntos lá no eterno. Nos separamos aqui, mas voltaremos a estar juntos quando entrarmos no eterno novamente. Ei, irmão, a pessoa que não é eleita fala: esse povo está doido, ó. Que coisa esquisita. As coisas de Deus, Paulo disse em Coríntios 2, é loucura para o mundo, mas para os eleitos é a glória. É a Bíblia, é a Bíblia, é a glória do eleito, é pensar nessas coisas. É o ópio do eleito, não é cocaína, não é maconha. O ópio do eleito é pensar nessas coisas. O lenitivo do eleito é um culto. O lenitivo do eleito não é balada, não é rock and roll. O lenitivo do eleito é vir a um culto e ouvir, ler a Bíblia e ouvir, ver essas coisas. Deixa a gente religioso. O irmão Brana pregava isso e dizia: eu estou começando a ficar religioso. Amados, deixe o Espírito Santo trabalhar vida eterna em seu coração, que você vai parar de ter medo do pânico. Você vai parar de ter medo da vida. Você vai dizer: a melhor coisa é a vida, vida eterna. Amém. Aleluia. Toca aí, canta aquele hino: vem logo, doce carruagem. Pode cantar, conjunto. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Pessoa que não tem eleição fala: não, mas você disse amém. Eu era líder de cântico lá em São Paulo, capital. Eu me batizei aos 12 anos, 13 anos, e logo comecei a ajudar na igreja. E aí um dia eu convidei um colega de trabalho para ir ao culto, e eu era líder de cântico. E aí lá no culto eu cantei aquele hino: vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim, vem, sim vem. E aí quando terminou o culto, o pastor pregou depois, eu perguntei para ele no dia seguinte: olha, escuta, você gostou do culto? Ele disse: da pregação do pastor eu gostei, não gostei foi do hino que você cantou lá. Vocês parecem que tem vontade que cabe o mundo logo? Que é isto? Para que é isto? Eu disse: esse é o nosso lenitivo, rapaz. Esse é o nosso alvo. Você não entende, se assustou. Ele ficou todo assustadinho. Eu disse: é porque você não entende do evangelho. Porque esse é o nosso ópio. É saber que há um novo mundo para nós. Saber que há uma nova terra. Saber que há uma eternidade para nós usufruir. É saber que do lado de lá é bem melhor do que o lado de cá. Esse é o ópio do crente. Ele disse: vocês é doido. Aleluia. Somos doidos não, nós somos cristão. Esse é o assunto mais gostoso que o cristão gosta de comentar. É a ressurreição, é o novo corpo, é a vida eterna. É o assunto mais prazeroso da alma eleita. Amém? Agora vamos orar. Você vai crer agora no poder da palavra falada, exercendo a fé. Vamos colocar em pé. Você aqui, você em sua casa, assistindo pela internet. Vamos crer agora no poder da palavra. Você que está enfermo, creia na saúde agora. Porque aqui nessa dimensão ainda tem solução. Marcos 16 disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porém agora nesse tempo de pandemia não pode pôr a mão. Então a nossa escritura agora não é Marcos 16. É lá aquela de Atos. É Atos, que o centurião disse para Jesus: diga uma palavra, não é Atos não. Diga uma palavra e meu criado será curado lá em casa.
Escritura para o momento de pandemia é essa lá do centurião. Crer na palavra. Pai, a palavra foi pregada nesta noite. Pela autoridade do Evangelho, nós repreendemos cada doença que perturba o organismo desta irmã, deste irmão. Saia a enfermidade, câncer, infecção pulmonar, coronavírus, desaloje, saia desse organismo. Você que está aí no hospital, deitado, creia na sua cura agora, não é amanhã não, agora. Respire saúde em nome de Jesus Cristo, o poderoso curador. Em nome de Jesus. Você vai voltar para sua casa nesta noite dizendo glória a Deus. Valeu a pena estar no tabernáculo da fé. Ele levou sobre si todas as enfermidades que me molestavam. Você vai voltar pulando, gritando, dizendo estou livre. Olha, a nota seria, a final seria sábado próximo e domingo próximo teremos a Santa Ceia do Senhor. Será dividida em 2 cultos para que não haja tumulto de pessoas, obedecendo o decreto governamental, o decreto da Secretaria da Saúde, para não haver tumulto, que fala aglomeração. Então vai ser dividida em duas regiões. A região do Distrito Federal e aqui do Novo Gama tomará ceia as famílias, todas as famílias do Distrito Federal e do Novo Gama tomará ceia no sábado aqui às 18 horas, sábado próximo. E a região aqui do Céu Azul até Lusiânia, as pessoas que congregam conosco que moram nessa região, será domingo próximo às 17 horas, estejam aqui, viu? Para que haja uma boa repartição, uma boa divisão de pessoas, para que haja menos aglomeração, né? Menos aglomeração, correto? Então venha, eu estou com saudade de tomar do cálice, comer do pão. Isto nos relembra da nossa redenção. Foi a ordem de Jesus, usou Paulo dizer em Coríntios 11, fazer isto em memória. Memória quer dizer lembrar. Você lembra todos os dias, mas na Santa Ceia a memória é maior. É maior. Então vamos canalizar isto, orar por isso, para que tudo transcorra bem. E vamos estar aqui. Sábado tem mais culto, né, pastor Samuel? O senhor vai dar os avisos? Desculpe, assenta um pouquinho, o pastor Samuel vai ler os avisos aí. Desculpe, mas fica aí esse aviso. Creia, confie, creia e se assegure. Ore, fale. Amém, graças a Deus. Enviamos a nossa saudação, nosso abraço fraternal a todos os irmãos que nos acompanhou nesta noite através das conexões pela internet. Na Alemanha, em Frankfurt, Conceição Picotto. Nos Estados Unidos, na Califórnia, Elisa Coelho. Na Bahia, em Pindaí, Késia. Em Serra Dourada, Benailton e família. No Distrito Federal, em Brasília, Marinângelo, Lucireis. Também Raíssa, em Braslândia, Rita e família, Divino Pires e família. No DVO, Hudson, em Ceilândia, Valdinei e família, Eupídio e família, Leonardo Leite, Jefferson e família, Inaldo e família. No Gama, Raite, Pedro Arthur, Bete, Edinalva e Ana Radassa, Poliana, João dos Santos e família, Érico Camimura e família, Davi e Edneia, Frank e família e Paulo Henrique e família. No Riacho Fundo, Raquel Melo e família, Rosa Francisca Israel, Rose e Ana Clara, Milta e Rubem, Glauco e família, Maria e Ruth, em Planaltina João Batista de Farias, em São Sebastião João Júlio e família, também Edson e Lucília. Em Sobradinho, Lindomar, em Santa Maria, Irene, Lívia, também Luiz José e família, em Taguatinga, Isaac e família, Sabrine e família, Vander e Noemi. No Recanto das Emas, Socorro Marques e também Walter. Em Goiás, na cidade ocidental, Wesley Carvalho,
Jairo e família, Douglas, Ana e Rita, o Arley e família. Em Goiânia, família Matozinho. Em Flores de Goiás, Manuel Nunes. Em Hidrolina, Maria Alves. Em Iaciara, Coracê. No Jardim ABC, Fernando e família. No Jardim Gabidian Camelo, Damião Cassiano, Ana Raquel e Sharon Rose, Vinícius, Bruno e família, Zeferino e Yara, Isabel de Jesus, Maria do Socorro, Alexandre e Marília, Marta Lojó, Jonathan Cavalcante e família. No Jardim Zuleika, Eliane Fontella e família, Sara Souza e filhos, Sara e Celina, e Leonardo e Stephanie. Em Planaltina de Goiás, Crenilson e Maria. No Lago Azul, Milton, Michael e Lloyd. No Lunabel, Cida e filhos. Em Lusiânia, Maria Olímpia, o Anderson e Giza, Virgílio e família, Lúzio e família, José Neto e Josefa, José Rufino e Genilson Ribeiro. Em Minas Sul, Maiara e Bruno. No Novo Gama, José Inácio e família, Jonas Ferreira, Antenor e família. Em São Miguel do Araguaia, Palmeirinda Pinheiro. Em Valparaíso, Ruth, Marcelo e Isabela. Cida Campos e filho, Rose e Júlia, Neves Camelo e família, Leia e filhos, Patrícia e família, Marcelo Mesquita e família, Aurelina, Kellen Borba e Márcia Borba, também William e família, Meire Borba e Roquem Júnior, Mauro e Conceição, Edmilson e família e Regimilton e família. No Mato Grosso do Sul, em Dourados, Genesia Teuvina. Em Minas Gerais, em Miravânia, João Araújo e Irene. No Riacho Novo, Sebastião e família, Adalício e família, Beto e Samuel, Diego e família, Zé Batalha e Francisca. Em Teoflotone, Milza e família. No Pará, em Parauapebas, Elciane Cunde e André, Geazi e família. No Paraná, em Curitiba, Wilson Vale. Em Marialva, Dirce. No Pernambuco, em Recife, Pacheco e família. No Piauí, em Teresina, Luzineide. Em São Paulo, em Araçatuba, Edilberto e Ana Célia, Neuza Camimura e família. Em Itapira, Heitor e família. Em Guararapes, Edna, Beatriz e Heloísa. Em Jaú, Clares. Em Mogi das Cruzes, Neia e família. Em São Paulo, Jonas Roberto e família. Também Sara Santos. Em Santo Amaro, Vanderlei, José Braz e Rose e Balbino. Em Santo André, Sheila Camelo e Estevão. No Tocantins, em Araguaína, Luciana Vieira. Em Colmeia, Edinho. Aproximadamente 2.000 conexões que nos acompanhou nesta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando, recompensando a todos. Veio um pedido de oração por Rita Matozinho. Vamos nos colocar mais uma vez em pé e agradecermos a Deus por este culto, incluindo este nome da irmã Rita Matozinho. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor, Pai, por estas palavras que nós temos ouvido, que produz vida, saúde, Pai. Esta irmã está pedindo porque crê, e nós cremos que esta palavra que nós ouvimos nesta noite tem produzido cura divina para ela também, Senhor. Agradecemos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guardados, protegidos aos nossos lares, no poder da Tua mão, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Creia, seu pâncreas voltará a reproduzir insulina pelo poder da reconstrução de organismo. Se Deus reconstruiu o corpo do irmão Brana antes de ser sepultado, Ele pode também reconstruir o corpo, o organismo da irmã Rita. Cura divina, acredite, sua fé é que delega a sua saúde. Em nome de Jesus, todos são curados. Amém. Amém. Em cumprimento ao decreto, não devemos formar aglomeração aí fora. Então você vai despedir do seu irmão agora, dando apenas Deus te abençoe, e vá direto para o seu carro e vá para casa na bênção do Senhor Jesus Cristo, na bênção deste culto. O altar está aberto para oração, se assim você desejar vir aqui.